Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 899. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit. São exatamente 21 horas e 29 minutos da segunda-feira, 28 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Aliás, chegamos na semana definidora do professor Bagdadi, das tarifas impostas ao professor Bagdadi. Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. O tanque está cada vez mais difícil aqui. Isso aqui está muito confuso. Eu já não entendo mais. Eu fico tentando buscar racionalidade. Não há racionalidade possível nessas pautas que nós vamos desenvolver ao longo do nosso episódio de hoje. Mas quem viver verá. Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza. Vamos lá para esse bate-papo 899. Tá cansativo mesmo, viu, Daniel? Por quê? Qual é o nosso trabalho atualmente, Daniel? É tentar explicar o inexplicável. É a gente tentar explicar o randômico, o aleatório. Como? Não vai ser explicado. Não tem como explicar. Mas aí também, Daniel, o que a gente faz? A gente faz o nosso trabalho. A gente pega as informações, a gente tenta entender ao máximo, passa pro ouvinte ficar angustiado igual nós. Então, Daniel Souza, deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que vai passar por isso aqui junto com a gente. Muito obrigado, pessoal, que nos acompanha no YouTube do Petit Jornal. Obrigado também a todo mundo que nos acompanha pelo podcast. Daniel, eu queria começar falando sobre o Trump dando recado para Vladimir Putin. A questão, Daniel, é que no dia 14 de julho, a gente falou bastante sobre isso aqui, Donald Trump colocou um prazo para o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Ele falou, primeiro assim, voltando lá atrás, ele disse que ia resolver a guerra em 48 horas. Né? Aí depois ele falou que tinha conseguido uma trégua de 30 dias, que até hoje a gente não viu. Isso foi em fevereiro, né? Fevereiro para março ali, consegui. Trégua de 30 dias, consegui, tá? Nunca aconteceu. Aí no dia 14 de julho, tem 2 semanas, portanto, ele falou que estava estabelecendo um prazo de 50 dias para o cessar-fogo definitivo entre Rússia e Ucrânia. Quer dizer, definitivo, no sentido de ter um cessar-fogo para começar a partir dali uma negociação de um acordo definitivo de paz. Hoje, ele estava lá na Escócia, né, encontrou lá com Keir Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, e ele deu mais uma entrevista, né, aquelas entrevistas que ele dá um negócio meio fora do protocolo e tal. Ele falou assim, é o seguinte, mudei de ideia e 50 dias não vai adiantar nada, né, e 50 dias eu tô achando que é tempo demais. E agora, o novo prazo vai ficar em algo entre 10 e 12 dias. Eu achei interessante, né? Porque ele falou assim, vai ser um dos dois números. Ele trata essa quantidade de dias como simplesmente um número. Era 50, agora é algo entre 10 e 12. Aí vamos fazer as contas, né, Daniel? 50 dias depois do dia 14 de julho, era dia 2 de setembro. Então, o prazo que Putin tinha para fazer a paz na Ucrânia era 2 de setembro. Agora, quando ele fala em 10 a 12 dias a partir de hoje, ele está falando em algo entre 7 e 9 de agosto. Então, ele tirou aí quase um mês. Quase um mês do prazo de 2 de setembro para algo entre 7 e 9 de agosto. E aí ele vem com aquelas frases, né? Parecem umas frases de criança, de 6 anos, né? Estou decepcionado com o presidente Putin. Estou decepcionado. E muito ruim. Não quero fazer isso com a Rússia. Amo o povo russo, não quero fazer isso, não quero colocar sanções. Eu amo o povo russo, mas a Rússia não está me dando alternativas. E aí, Daniel, ele ficou nessa de eu tenho sido um grande pacificador. Então ele falou sobre o papel dele na construção de grandes acordos internacionais, como, por exemplo, Índia e Paquistão, Ruanda e Congo. Ele falou sobre Tailândia e Camboja, né? São todas grandes questões aí que, participei da solução e tal. Eu vou dar um jeito de solucionar. Mas o fato, Daniel, é que, de novo, ele colocou um prazo que não tem qualquer tipo de materialidade. A gente falou sobre isso na semana passada, Daniel, que a posição do Putin com relação ao Trump é uma posição de não ficar provocando. O Putin, ele faz uma avaliação do Trump, isso, várias fontes na Rússia dizem isso, que a avaliação que o Putin faz do Trump é de que é um cara imprevisível e que muitas vezes está disposto a escalar, né, as tensões, ele pode
fala mais alto, ele pode tomar alguma medida intempestiva, não dá para saber o que o Trump vai fazer. Então, o Putin, ele evita provocar, ele não vai a público para negar o que o Trump está dizendo, para contradizer. Ele não faz isso. Agora, o Putin continua fazendo a guerra no ritmo que ele quer fazer. Tá? Ele está bombardeando as cidades ucranianas, ele segue avançando. Então, meio que a posição do Putin é deixa o Trump falar o que ele quiser, o tempo vai passando, né? E eu vou ganhando meu tempo aqui. Então, mais um prazo, Daniel, que me parece que vai cair no vazio mais uma vez. O Trump não tem nenhuma possibilidade de fato, impor algum tipo de sanção ou de consequência para o Putin. Naturalmente, quando ele fala sobre esse prazo, Daniel, ele está falando sobre aquelas sanções secundárias, né, sobre as quais a gente falou. Então, a possibilidade de países que façam negócio com a Rússia serem sancionados por tabela, né, o que seria, portanto, um grande desincentivo. Mas não me parece que, pelo menos até o momento, isso possa ser aplicado. E quando o Trump diminui o prazo, Daniel, para 7 a 9 de agosto, está muito perto, né? Então, daqui a pouco ele vai ter que ou dar uma resposta, ou ampliar o prazo, ou simplesmente descumprir a ameaça que ele fez. Não provocar o Trump me parece uma postura bastante inteligente do Putin. Aliás, muitos mandatários entenderam essa lição, né? Ficar ali provocando, de alguma forma tentando irritar o Trump, pode levar a algum tipo de medida intempestiva por parte do presidente americano, assim como outros perceberam que massagear o ego do Trump quando você quer arrancar alguma coisa dele também costuma ser algo bastante eficaz em diferentes situações. Aliás, Tanguy, ainda nessa visita ao Reino Unido, o Trump fez uma afirmativa que deixou todo mundo confuso. Ele disse que os Estados Unidos implementarão uma tarifa global base de 15% a 20%. Aí, de novo, entre 15 e 20, alguma coisa assim, etc., sobre os países que não fecharem acordos específicos com os Estados Unidos. É claro que estão excluídos países que são potências, como é o caso da Índia, China e até mesmo o próprio Brasil. Anteriormente, ele havia sugerido um intervalo mais amplo, de 15% a 50%, mas agora o intervalo é de 15% a 20%, mas pode ser que semana que vem o intervalo tenha sido modificado. A justificativa é que essa medida busca padronizar o sistema tarifário e evitar a negociação individual com uma quantidade excessiva de países. Mas, meu amigo, quem disse que ia fechar dezenas e dezenas de acordos foi você. Você que arrumou esse trabalho para si próprio e agora está ficando entediado, muito provavelmente, com a grande quantidade de países que vão ali atrás dos Estados Unidos para fechar algum tipo de acordo. Isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, você vai tarifar todo mundo da mesma forma, 15% a 20%. Vai tarifar todos os produtos da mesma forma. Isso só faz algum sentido se o seu objetivo é arrecadatório. Eu quero arrecadar o mais rápido possível, através de uma medida simples como essa, uma medida que pode proporcionar um reforço aos cofres públicos americanos. Agora, do ponto de vista econômico, isso é um desastre, porque desorganiza uma série de setores. 15% a 20% de tarifa não é pouca coisa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão acostumados a praticar 2%, 3%, 4% de tarifa. Esse é o normal nos Estados Unidos. Existem produtos que você quer incentivar a entrada e, consequentemente, você quer praticar tarifas reduzidas. Existem produtos que você não vai produzir e você não quer produzir. E tudo bem, além do fato dos Estados Unidos estarem jogando pela janela algo que foi fundamental para eles nos últimos 30 anos. O PIB americano foi multiplicado algumas vezes por conta justamente de um comércio eficiente, azeitado e liderado pelos Estados Unidos. E uma coisa que é importante acrescentar nessa análise aí, Daniel, é que o americano ele está acostumado a inflação muito baixa, né? Os brasileiros, gente, se a inflação chega ali a 5%, 4%, a gente meio que, né, pra gente não é algo tão estranho assim. Quem viu a década de 80, então, consegue lidar com isso com um pouco mais de resiliência. Agora, no momento em que isso começar a gerar uma inflação um pouco mais alta nos Estados Unidos, me parece que a consequência política para o Trump pode ser complicadíssima, né?
É verdade. Aliás, eu disse no episódio de hoje mais cedo aqui do Petit Jornal, e repito, o impacto inflacionário ainda não foi sentido. Em primeiro lugar, porque muita gente antecipou compras e, consequentemente, reforçou seus estoques no mercado americano. Tem muita empresa que consegue vender produtos ainda a preços competitivos porque foram importados sem tarifas. E segundo, por conta dessa indefinição, algumas empresas, aliás, muitas empresas, optaram por não repassar o impacto sobre os preços, porque afinal, a tarifa pode recuar, etc. Eu não quero perder market share, eu não quero perder espaço aqui no mercado americano, mas, como disse o Paul Krugman, inflation is coming, quer dizer, o impacto inflacionário das tarifas vai ser sentido nos Estados Unidos em algum momento no futuro e não tende a ser pequeno. E hoje a gente teve um dia curioso na Europa, né, Daniel? Aparentemente os europeus estavam ali meio avaliando qual foi o impacto do acordo. Que bom que teve acordo. Aliás, foi esse o clima que eu trouxe hoje de manhã, né, no episódio, no bate-papo 898, né, que a gente gravou na segunda-feira de manhã. A Europa estava meio celebrando o fato de que teve o acordo, mas meio olhando para o acordo e falou assim, mas também não foi lá essas coisas. Parece que os mercados refletiram isso ao longo do dia de hoje, né, Daniel? É verdade, Tang. No início do dia, a assinatura do acordo foi um alívio, muita gente ficou eufórica, olha que coisa boa, estamos eliminando um elemento de incerteza, e você teve ali uma valorização, no geral, das bolsas europeias nas primeiras horas dessa segunda-feira. Entretanto, ao longo do dia, o pessoal começou a cair na real e começou a enxergar que o acordo não era bom. 15% de tarifa para os produtos europeus, 15% de tarifa base para os europeus no que diz respeito aos produtos que entram nos Estados Unidos, é muita tarifa. É claro que você vai ter muito menos comércio entre Europa e Estados Unidos, isso vai desacelerar a economia europeia, uma economia europeia que depende bastante das exportações para o mercado americano. Além disso, você teve ali os europeus sinalizando compromissos bilionários de investimentos nos Estados Unidos, compromissos bilionários de compra de energia americana e de produtos de defesa, de armas dos Estados Unidos, e isenções muito limitadas, isenções que não vieram no setor do aço, no setor do alumínio, também nos produtos farmacêuticos. E, consequentemente, o pessoal foi caindo na real e, no final do dia, as bolsas todas já estavam em queda. A bolsa alemã, francesa, a bolsa italiana, espanhola, portuguesa, todas caíram no dia de hoje, ao final do dia, por conta dessa percepção de que o mundo não será mais como era antes e a Europa não terá as mesmas possibilidades de crescimento que tinha antes. E esse é um aspecto que a gente tem batido muito aqui no Petit Jornal. Tarifas serão praticadas pelo governo americano, por mais que o Trump recue, ele não recua para o patamar inicial. O comércio mundial vai desacelerar e o comércio foi a grande alavanca do crescimento mundial ao longo dos últimos 30 anos. Então a economia mundial vai crescer menos, vai ser menos eficiente, vai ser mais cara e essa conta, mais cedo ou mais tarde, acaba chegando. E me parece que é um pouco isso que os mercados ao longo do dia foram se dando conta. Agora, Daniel, isso porque 15% é muita coisa, né? Então 15% Muita coisa. não é pouco. E é 15% de desconto que você consegue na Insider Store se você entrar com o link que está na descrição desse episódio. Aí, Daniel, 15% de desconto a seu favor. Você imagina ter 15% de desconto contra você? É um absurdo. Agora, se a Insider te dá 15% de desconto, é para você clicar o quanto antes. E tem mais, hein? É 15% cumulativo com os descontos que já estão lá no site, para você dar uma olhada em toda a linha de produtos da Insider Store, inclusive a maravilhosa calça Lighter Jogger, que é uma calça de treino que serve para várias coisas, né? Você pode treinar com ela, você pode ir para academia, você pode sair com ela, pode ir para o barzinho, você pode... Enfim, nesses dias está um pouco mais frio em determinadas partes do Brasil, né, Daniel? A calça Lighter Jogger é uma super pedida, ela é anti-odor, antibacteriana, o caimento dela é maravilhoso, vai do treino ao bar, super prática, tudo com 15% de desconto. Então, enquanto a Europa chora os 15%, você, ouvinte do Petit Jornal, comemora.
O link está na descrição desse episódio. Você não pode perder para você ser beneficiado pelos 15%. Tanguy, você sabe que a Insider mandou uma calça dessas para mim e também mandou uma para você. Mas as duas chegaram aqui em casa, rapaz. Então, lamento, Tanguy, é isso. O que você vai fazer com a calça GG, né? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Eu dou um jeito, eu aperto, eu não sei o que eu vou fazer ao certo. Mas o importante é que fica aqui a recomendação para os nossos amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo, imperdível, Insider Store, clica, vai lá na loja que eu tenho certeza que você vai gostar demais dos produtos da Insider e aproveite as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Agora, o pessoal tá achando que a gente acabou de falar das maluquices de Donald Trump? Não. Não. Ô, Daniel Souza, agora Donald Trump quer vender tecnologia para a China. Depois disso, de fazer a gente passar o que ele vem fazendo, a gente passar nesse podcast, agora ele resolveu que vai liberar a exportação de tecnologia para a China. É isso? Tanguy, eu não tô entendendo mais nada, porque se tinha uma coisa que o Trump não deveria fazer, era liberar a exportação de tecnologia de alta sofisticação para os chineses. Afinal, essa é uma medida que eu consigo entender. O Biden, inclusive, havia implementado medidas semelhantes, onde você restringe a exportação de tecnologia ou de insumos que possam facilitar o desenvolvimento tecnológico chinês. É uma corrida e você acaba, de alguma forma, privilegiando ali o fornecimento a aliados e evita que os chineses tenham acesso a esses componentes sofisticados. Pois bem, no dia de hoje, o Donald Trump resolveu liberar a exportação de tecnologia de alta complexidade para os chineses, como forma de tentar oferecer um gesto de boa-fé dentro de um contexto de negociações muito difíceis entre Estados Unidos e China. Nesses últimos dias de julho, autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China estiveram aí reunidas em Estocolmo para tentar renovar uma trégua de 90 dias, que termina em 12 de agosto. A ideia, ao renovar essa trégua, é evitar aquelas tarifas ridículas de 145%, de 125%, que foram suspensas há algum tempo. Em função disso, para tentar dar um empurrão final para o acordo, o governo Trump suspendeu temporariamente restrições à exportação de tecnologia, incluindo chips de inteligência artificial e softwares de projeto de chips para não prejudicar o diálogo e apoiar um possível encontro com o Xi Jinping no final de 2025. A empresa Cadence Design Systems, por exemplo, aumentou muito as suas previsões anuais de receita depois que restrições aos seus softwares de chip foram suspensas, refletindo aí a alta importância do mercado chinês. Eu não consigo entender mais nada, não faz nenhum sentido. São tarifas lineares para todos os países do mundo, são tarifas de 15% que vão limitar o comércio, e na hora que é para você apertar, na hora que é para mostrar que você é brabo, que você é valente, aí você libera pode fazer diferença, as exportações. Né? Pode fazer diferença de fato para os Estados Unidos, porque as tarifas que o Trump vai colocar na prática vão prejudicar a economia americana, né? Os insumos vão ficar mais caros, a produtividade americana vai diminuir, a competitividade vai piorar, vai ser um horror para os Estados Unidos. E aí o que poderia ser a grande vantagem, que é você limitar o desenvolvimento tecnológico da China, ele vai lá e libera. É genial, Daniel, realmente é maravilhoso. E sinaliza fraqueza, né, Tanguy? Porque na prática você está tendo que oferecer um gesto de boa vontade para talvez, quem sabe, conseguir um acordo com os chineses, para talvez, quem sabe, conseguir um acordo com o Xi Jinping. Me parece que esse era o principal objetivo. O Trump quer encontrar o Xi Jinping. E esse teria sido um movimento, um gesto para tentar viabilizar esse encontro. E, aliás, Daniel, eu queria continuar falando sobre tecnologia, mas agora focando na relação entre a União Europeia e Israel. A gente vai ter nessa terça-feira agora, amanhã, a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira à noite, então nessa terça-feira, a gente vai ter uma discussão na União Europeia de uma proposta que fala sobre a possibilidade de suspender parcialmente a participação de Israel no programa Horizon Europe. Para quem não sabe o que é esse programa, Horizon Europe é o maior programa internacional de cooperação tecnológica do mundo. Então é um programa que permite uma mobilidade muito grande de cientistas, troca de tecnologia
facilita muito para países que tenham interesse em desenvolver startups, né? E aí você está falando sobre temas como inteligência artificial, cibersegurança, drones, né? Tanto com uso civil quanto com uso militar. Como, aliás, normalmente a tecnologia né? Você acaba tendo essas tecnologias de uso dual. Isso, naturalmente, é uma pressão por conta da crise humanitária na faixa de Gaza. O que os europeus consideram, uma parte dos europeus, claro, isso não foi aprovado ainda, tá? Então, Israel ainda é parceiro da União Europeia nesse programa, mas o que os europeus estão discutindo é Israel não está dando respostas minimamente adequadas, minimamente razoáveis para a crise humanitária em Gaza. Então está se embasando ali nos relatórios da OMS, né, na Organização Mundial da Saúde, que indicam desnutrição alarmante e aumento de mortes em Gaza. Só para você ter uma ideia, Daniel, de como é que a pressão está aumentando em termos de percepção mesmo. Hoje o Netanyahu falou que não há fome em Gaza. E Donald Trump falou o contrário. Donald Trump falou assim, olha, não está me parecendo que é bem isso aí não, hein? Está parecendo que tem fome sim. Então, Donald Trump foi o cara que falou em tirar todo mundo dali e fazer um resort. Ele está dizendo que tem fome. Ou seja, Daniel, o negócio é mais sério do que Israel está pintando. Por que isso é tão sério quando a gente fala sobre Israel, Daniel? Israel vem tentando há alguns anos consolidar a imagem de a Startup Nation, né? Então, a nação startup. Cerca de, esse número é impressionante, 20% do PIB israelense é decorrente de tecnologia, das startups. Então, a gente está falando sobre uma área que é muito vital para Israel. Então, no momento em que a Europa ela fala da possibilidade de tirar Israel do Horizon Europe, é algo que pode ter um impacto muito grande sobre Israel. E aqui eu não estou falando apenas que essa parceria ela pode ser prejudicada, mas sim que startups israelenses podem optar por eventualmente sair de Israel. Como, aliás, essa ameaça já aconteceu no passado, quando o Netanyahu estava. Isso foi antes dos ataques lá de 7 de outubro de 2023. Quando Netanyahu estava tentando fazer aquela reforma judicial, que basicamente ia acabar com a independência entre os poderes, algumas startups começaram a dizer que, olha, se isso aí passar, eu pego minhas trouxas aqui e vou para a Estônia, vou para a Alemanha, vou para sei lá para onde, para viver minha vida, vou fazer minha startup em outro lugar. No momento em que se uma medida como essa for aprovada, e aqui eu já vou deixar claro, eu não acho que vá ser aprovada, tá? Eu acho que tem a possibilidade, mas acho que existe uma chance muito grande também de ser isso aqui, ser uma discussão e tal. Mas é algo que pode simbolizar uma pressão maior dessa área tecnológica contra Israel. O fundamento, né, a base jurídica, Daniel, é o artigo 2º do Acordo de Associação União Europeia-Israel, que é um acordo que estabelece a necessidade de respeito aos direitos humanos como cláusula essencial. Ou seja, esse acordo de cooperação, ele pode ser suspenso, ele pode ser relativizado, ele pode ser, enfim, suspenso de alguma forma, né, em algum nível, caso haja uma violação de direitos humanos. E o que a União Europeia está dizendo é, olha, tem fortes indícios de que isso aqui pode ser utilizado para, eventualmente, tirar Israel desse acordo. Tem alguns países que estão colocando mais pressão do que outros, é o caso de França, Espanha, Países Baixos. Tem outros que dizem, Israel tem direito de se defender, é o caso da Alemanha e da Hungria, ou seja, está longe de ser uma unanimidade na Europa, mas ainda assim é uma discussão que vai acontecer nessa terça-feira, Daniel. Podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, Daniel Souza. O que a geleia da Shakira nos traz hoje? Me conta. No final da semana passada, Tanguy, nós tivemos uma cena bastante curiosa. Durante a visita de Donald Trump à obra de reforma da sede do Fed, do Federal Reserve, em Washington, o presidente afirmou que o custo da obra já tinha totalizado 3,1 bilhões de dólares. Segundo Trump, o valor teria aumentado de 2,7 bilhões para 3,1. Na hora, o Jerome Powell, o presidente do Fed, que estava ao lado dele, falou, não, o senhor está errado, sacou um papel e disse o seguinte, olha, eu não estou ciente disso, e ele mostrou ali um documento comprovando que o cálculo do Trump estava errado, porque incluía um prédio que foi construído há 5 anos, o Martin Building, e que não faz parte da reforma. E Tanguy, ficou um climão, porque não é comum um presidente do Fed confrontar o presidente dos Estados Unidos, ainda mais publicamente, diante das câmeras. Todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo ouviu
o que foi dito, mas é algo que é possível e compreensível dentro de um contexto onde o Powell tem sido sistematicamente pressionado pelo Trump, tem sido sistematicamente desautorizado pelo Trump, que tem dito, inclusive, que não vai reconduzi-lo ao cargo, etc., tem mandado ele reduzir a taxa de juros e ele acaba sugerindo que não. E tem uma geleia bônus, tá aqui. Lá na visita ao Reino Unido, o Trump estava dando aquela entrevista meio de forma improvisada e do nada, ele diz que não gosta do prefeito de Londres. Ele foi perguntado se visitaria Londres e ele foi perguntar, não gosto desse cara aí, desse prefeito de Londres. O Starmer ficou vermelho e falou, mas ele é meu amigo, o presidente. E aí ficou aquele constrangimento, aquela situação absolutamente complicada de ser gerenciada. Mas esse episódio de hoje ilustra um pouco essa loucura que estamos vivendo, esse nível de imprevisibilidade e de incerteza que a política americana está trazendo e que traz aí enormes reflexos para a economia mundial. O prefeito de Londres é o Sadiq Khan, que é muçulmano. Aí ele não vai gostar mesmo, né, Daniel? Não vai gostar, não tá no perfil ali de quem o Trump gosta, a não ser que você seja um príncipe saudita, riquíssimo. Aí, de repente, essa amizade rola. Daniel Souza, com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Queria agradecer muito quem está junto com a gente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e convidá-los para acessar o site peticursos.com.br. Daniel Souza, vou deixar aqui para entrar logo nessa plataforma aí, porque vem novidade aí. Quem já tiver na plataforma vai saber primeiro, hein? Então, a gente vai contar, Tanguy? A gente vai contar? Mas não agora. Agora, Daniel, é na base da confiança. Tá. Tô querendo, tô olhando, tô pensando, não sei o quê. Inclusive porque amanhã, terça-feira, começa curso novo lá na plataforma, aula ao vivo, com interação. A gente conversa com os alunos, interage e tal, para falar sobre o que a gente pode esperar para esse mundão de meu Deus a partir até 2050, né, Daniel? Tentando fazer algumas projeções até lá, em cima do que a gente já tem, tá? Sem futurologia, mas em cima do que a gente já tem, o que a gente pode esperar até esse momento. Acessa lá, peticurso.com.br, você não perde por esperar, eu garanto para vocês. E fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos o nosso agradecimento. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal, é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E tem também o e-mail do Petit Jornal, contato@petjornal.com.br, que você pode entrar em contato com a gente. Se você quiser que o Petit Jornal dê uma palestra na sua empresa sobre os impactos da dinâmica internacional nos seus negócios, se você quiser estabelecer algum tipo de parceria, manda um e-mail que a gente conversa. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.